Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, por São Luís Maria Grignon de Montfort. Capítulo 8. Práticas particulares desta devoção. Artigo 1. Práticas exteriores. Se bem que o essencial desta devoção consista no interior, ela conta também práticas exteriores que é preciso não negligenciar. Aeco portuit facerit illa non omittere. Mateus capítulo 23, versículo 23. Tanto porque as práticas exteriores bem feitas ajudam as interiores, como porque relembram ao homem, que se conduz sempre pelos sentidos, o que fez ou deve fazer. Também porque são próprias para edificar o próximo que as vê, o que já não acontece com as práticas puramente interiores. Nenhum mundano, portanto, critique nem meta aqui o nariz, dizendo que a verdadeira devoção está no coração, que é preciso evitar exterioridades, que nisto pode haver vaidade, que é preferível ocultar cada um sua devoção, etc. Respondo-lhes com meu mestre: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Não quer isso dizer, como observa São Gregório, que devamos fazer nossas ações e devoções exteriores para agradar aos homens e daí tirar louvores, o que seria vaidade, mas fazê-las às vezes diante dos homens com o fito de agradar a Deus e glorificá-lo, sem nos preocupar com o desprezo ou os louvores dos homens. Citarei apenas abreviadamente algumas práticas exteriores que não qualifico de exteriores porque sejam feitas sem interior, mas porque contêm qualquer exterioridade, e para distingui-las das que são estritamente interiores. Consagração depois de exercícios preparatórios. Primeira prática. Aqueles e aquelas que quiserem adotar esta devoção, que não está erigida em confraria, como seria de desejar, depois de ter, como já disse na primeira parte desta preparação ao reino de Jesus Cristo, empregado ao menos 12 dias em desapegar-se do espírito do mundo, contrário ao de Jesus Cristo, dedicarão 3 semanas a encher-se de Jesus Cristo por intermédio da Santíssima Virgem. Eis a ordem que poderão observar. Durante a primeira semana, aplicarão todas as suas orações e atos de piedade para pedir o conhecimento de si mesmo e a contrição por seus pecados. Tudo farão em espírito de humildade. Para isso, poderão, se quiserem, meditar sobre o que ficou dito sobre o nosso fundo de maldade e considerar-se nos 6 dias desta semana como uma lesma, um sapo, um porco, uma serpente e um bode. Ou então, estas 3 palavras de São Bernardo: Cogita quis fueris simem putridum, quid sis vaster corum, quid futuro sis escaverminum. Pedirão a Nosso Senhor e a seu Espírito Santo que os esclareça, dizendo: Domine ut videam, ou Noverim me, ou Veni Sancte Spiritus. E dirão todos os dias a ladainha do Espírito Santo e a oração que segue. Recorrerão à Santíssima Virgem e lhe pedirão esta grande graça que deve ser o fundamento das outras, e para isso recitarão todos os dias o Ave Maris Stella e as ladainhas. Durante a segunda semana, aplicar-se-ão em todas as suas orações e obras cotidianas em conhecer a Santíssima Virgem. Implorarão este conhecimento ao Espírito Santo. Poderão ler e meditar o que já dissemos a respeito. Recitarão, como na primeira semana, as ladainhas do Espírito Santo, o Ave Maris Stella e mais um rosário todos os dias, ou pelo menos o terço, nesta intenção. A terceira semana será empregada em conhecer Jesus Cristo. Poderão ler e meditar o que dissemos neste sentido, e recitar a oração de Santo Agostinho, inserida no número 67. Poderão, com o mesmo santo, dizer e repetir centenas de vezes por dia: Noverim te, Senhor, que eu vos conheça. Ou então,
Domine, ut videam. Senhor, fazei que eu veja quem sois. Como nas semanas precedentes, recitarão as ladainhas do Espírito Santo e o Ave Maris Stella, ajuntando as ladainhas do Santíssimo Nome de Jesus. Ao fim destas 3 semanas, confessar-se-ão e comungarão na intenção de se darem a Jesus Cristo na condição de escravos por amor pelas mãos de Maria. E depois da comunhão, que cuidarão de fazer conforme o método que segue, conforme o número 266. Recitarão a fórmula de consagração que se encontra também adiante, conforme o parágrafo 280. Será necessário que a escrevam ou mandem escrever se não estiver impressa, e a assinem no mesmo dia em que a fizerem. Nesse dia, será bom renderem algum tributo a Jesus Cristo e à sua Mãe Santíssima, seja em penitência de sua infidelidade passada às promessas do batismo, seja em sinal de sua dependência do domínio de Jesus e de Maria. Ora, esse tributo será conforme a devoção e capacidade de cada um. Um jejum, uma mortificação, uma esmola, um círio. Ainda que não deem mais que um alfinete em homenagem, contanto que o deem de bom coração, é o bastante para Jesus, que só olha a boa vontade. Todos os anos, ao menos no mesmo dia, renovarão a consagração, observando as mesmas práticas durante 3 semanas. Poderão até todos os meses e, quiçá, todos os dias, renovar com as poucas palavras seguintes tudo o que fizerem. Tuus totus ego sam, et omnia mea tua sunt. Sou todo vosso, e tudo que tenho vos pertence, ó meu amável Jesus, por Maria, vossa Mãe Santíssima. Recitação da coroinha da Santíssima Virgem. Segunda prática. Recitarão todos os dias de sua vida, sem, entretanto, nenhum constrangimento, a coroinha da Santíssima Virgem, composta de 3 Pai Nossos e 12 Ave-Marias, em honra dos 12 privilégios e grandezas da Santíssima Virgem. Esta prática é muito antiga e tem seu fundamento na Sagrada Escritura. São João viu uma mulher coroada de 12 estrelas, vestida do sol e tendo a lua debaixo de seus pés. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. E esta mulher, na opinião dos intérpretes, é a Santíssima Virgem. Há muitos modos de rezar bem esta coroinha e seria demasiado logo mencioná-los. O Espírito Santo o inspirará aqueles e aquelas que mais fiéis se mostrarem a esta devoção. Para rezá-la bem, simplesmente é preciso dizer em primeiro lugar: Dignare me laudare te Virgo Sacrata, dami virtutem contra hostes tuos. Em seguida, reza-se o credo, depois um Pai Nosso, 4 Ave-Marias e um Glória ao Pai. Ainda um Pai Nosso, 4 Ave-Marias e um Glória ao Pai, e assim por diante. Ao terminar, diz-se: Sub tuum praesidium. Usar pequenas cadeias de ferro. Terceira prática. É muito louvável, glorioso e útil aqueles e aquelas que assim demonstrarão ser escravos de Jesus em Maria, trazer como sinal de sua amorosa escravidão pequenas cadeias de ferro bentas com uma bênção especial. Estas demonstrações exteriores não são, na verdade, essenciais, e uma pessoa pode bem se dispensar, embora tenha abraçado esta devoção. Não posso, contudo, esquivar-me a louvar aqueles e aquelas que, depois de terem rompido as cadeias vergonhosas da escravidão do demônio, a que os tinha arrastado o pecado original e talvez os pecados atuais, se entregaram voluntariamente à gloriosa escravidão de Jesus Cristo e com São Paulo se gloriam de estar acorrentados por Jesus Cristo, conforme Efésios capítulo 3, versículo 1. Com correntes que, embora de ferro e sem brilho, são mais gloriosas e mais preciosas que todos os colares de ouro dos imperadores. Nos tempos de outrora, era a cruz o que havia de mais infamante. Hoje, no entanto, é o símbolo mais glorioso do cristianismo.
digamos o mesmo dos ferros da escravidão. Nada havia de mais ignominioso entre os antigos e ainda atualmente entre os pagãos. Entre os cristãos, porém, são essas cadeias de Jesus Cristo o distintivo mais ilustre, pois elas nos livram e preservam dos liames vergonhosos do pecado e do demônio. Elas nos restituem a liberdade e nos ligam a Jesus e Maria, não a contragosto e à força, como a forçados, mas por caridade, por amor, como a filhos. Tra meos in vinculis caritatis. Oséias capítulo 11, versículo 4. Eu os atrairei a mim, diz Deus pela boca do profeta, com os vínculos da caridade, que por consequência são fortes como a morte. Conforme Cânticos capítulo 8, versículo 6. E de certo modo, mais fortes naqueles que fielmente trouxerem até a morte esses distintivos gloriosos. Pois a morte, destruindo-lhes embora o corpo e reduzindo-o à podridão, não destruirá as algemas de sua escravidão, as quais, por serem de ferro, não se corrompem tão facilmente. E no dia da ressurreição dos corpos, no juízo final, quem sabe, essas cadeias pendentes ainda de seus ossos não virão a constituir uma parte de sua glória, mudando-se em cadeias de luz e de glória? Felizes, portanto, 1000 vezes felizes os escravos ilustres de Jesus e Maria, que até ao túmulo usarem essas cadeias. Eis os motivos por que se usam estas cadeiazinhas. Primeiro, relembram ao cristão os votos e compromissos do batismo, a renovação perfeita das promessas batismais que ele fez por esta devoção e a estrita obrigação em que está de se conservar fiel. O homem, porque se deixa levar mais pelos sentidos do que pela fé pura, esquece facilmente suas obrigações para com Deus, se não tiver algo que lhes traga à memória. Por isso, estas pequenas cadeias servem para lembrar ao cristão aquelas cadeias do pecado e da escravidão do demônio de que o santo batismo o livrou e a dependência que neste sacramento votou a Jesus Cristo e a ratificação dessa dependência, feita ao renovar os seus votos. E um dos motivos por que tão poucos cristãos pensam nas promessas do santo batismo e vivem com tanta libertinagem, como se nada houvessem prometido a Deus, como se fossem pagãos, é não trazerem nenhuma marca ou distintivo exterior que disso os relembre. Segundo, mostra que ele não se envergonha de ser escravo e servo de Jesus Cristo e que renunciou à escravidão funesta do mundo, do pecado e do demônio. Terceiro, garantem-no e preservam-no dos grilhões do pecado e do demônio, pois ou estaremos agriolhados pelas correntes do inimigo ou traremos as cadeias da caridade e da salvação. Vincula peccatorum in vinculis caritatis. Ah, querido irmão, despedacemos os grilhões do pecado e dos pecadores, do mundo e dos mundanos, do demônio e de seus asseclas, e lancemos longe de nós seu jugo funesto. Dirumpamos vincula eorum et proiciamos a nobis iugum ipsorum. Salmo 2, versículo 3. Metamos nossos pés para servir-nos das palavras do Espírito Santo em seus ferros gloriosos e nosso pescoço em suas cadeias. Iniae pedentum incompedes ilius, et intorque ilius colum tum. Eclesiástico capítulo 6, versículo 25. Curvemos os ombros e carreguemos a sabedoria que é Jesus Cristo e não nos enfademos de suas correntes. Subi sumerum tum et porta illam et eniate dieris vinculis seius. Eclesiástico capítulo 6, versículo 26. Notareis que o Espírito Santo, antes de dizer estas palavras, prepara a alma, a fim de que ela não rejeite o importante conselho. Eis as suas palavras. Audi, fili, et atipe concilium intellectus, et ne abiscias concilium meum. Ouve, filho, e recebe uma sábia advertência, e não rejeites o meu conselho. Eclesiástico capítulo 6, versículo 24.
Permiti, caríssimo amigo, que me una aqui ao Espírito Santo para dar-vos o mesmo conselho. Vincula illius a ligatura salutares. Eclesiástico capítulo 6, versículo 31. Suas cadeias são cadeias de salvação. Jesus, pendente da cruz, deve atrair tudo a si, e tudo, de bom ou mau grado, será atraído. Do mesmo modo, ele atrairá os réprobos pelas correntes de seus pecados, para acorrentá-los como forçados e demônios à sua ira eterna e à sua justiça vingadora. Nos últimos tempos, porém, atrairá especialmente os predestinados pelas cadeias da caridade. Omnia tram ad me ipsum. João capítulo 2, versículo 32. Tram meos in vinculis caritatis. Oséias capítulo 11, versículo 4. Esses amorosos escravos de Jesus Cristo ou acorrentados de Jesus Cristo, Vincti Christi, Efésios capítulo 3, versículo 1, podem usar suas cadeias ou ao pescoço ou no braço, ou na cintura ou nos pés. O padre Vicente Carafa, sétimo geral da Companhia de Jesus, falecido em odor de santidade no ano de 1643, usava, como sinal de sua servidão, um círculo de ferro nos pés e dizia que lamentava não poder arrastar publicamente os grilhões. A Madre Inês de Jesus, a quem já nos referimos, no número 170, trazia sempre uma corrente de ferro na cintura. Outros a usaram ao pescoço em penitência pelos colares de pérola que costumam usar no mundo. Outros a usaram no braço para se lembrarem no trabalho manual que eram escravos de Jesus Cristo. Devoção especial ao mistério da encarnação. Quarta prática. Terão uma devoção especial pelo mistério da encarnação do Verbo, a 25 de março, que é o mistério adequado a esta devoção, pois que esta devoção foi inspirada pelo Espírito Santo, primeiro, para honrar e imitar a dependência em que Deus Filho quis estar de Maria, para a glória de Deus, seu Pai, e para nossa salvação. Dependência que transparece particularmente neste mistério em que Jesus Cristo se torna cativo e escravo no seio de Maria Santíssima, aí dependendo dela em tudo. Segundo, para agradecer a Deus as graças incomparáveis que concedeu a Maria, principalmente por tê-la escolhido para sua mãe digníssima, escolha feita neste mistério. São estes os dois fins principais da escravização a Jesus Cristo em Maria. Peço-vos notar que digo ordinariamente, o escravo de Jesus em Maria, a escravização a Jesus em Maria. Pode-se, é verdade, dizer como muitos já o disseram até aqui, o escravo de Maria, a escravidão da Santíssima Virgem. Creio, porém, que é melhor dizer escravo de Jesus em Maria. Como aconselhava Monsenhor Tronson, superior-geral do Seminário de São Sulpício, o qual era conhecido por sua rara prudência e grande piedade. Assim, aconselhou ele a um eclesiástico que o consultou sobre o assunto. As razões são estas. Primeiro, visto estarmos num século orgulhoso em que pululam os sábios enfatuados, os espíritos fortes e críticos que sempre acham o que falar das mais sólidas e bem estabelecidas práticas de piedade, é preferível, para evitar-lhes ocasião de crítica desnecessária, dizer escravidão de Jesus em Maria e dizer-se escravo de Jesus Cristo do que escravo de Maria. Assim, a denominação desta devoção será dada antes pela sua finalidade, Jesus Cristo, que pelo caminho e meio para atingir este fim, Maria Santíssima. Pode-se, entretanto, usar uma ou outra sem o menor escrúpulo, como eu faço. Um homem, por exemplo, que vai de Orleans a Tours, pelo caminho de Amboise, pode evidentemente dizer que vai a Amboise e que vai a Tours. A única diferença é que Amboise é apenas o caminho para ir a Tours, e Tours é o fim, o termo de sua viagem.
Como o principal mistério que se celebra e honra nesta devoção é o mistério da encarnação, no qual só se pode contemplar Jesus em Maria e encarnado em seu seio, é mais adequado dizer-se a escravidão de Jesus em Maria, de Jesus residindo e reinando em Maria, conforme a bela oração de tantos homens célebres. Ó Jesus, vivendo em Maria, vinde e vivei em nós, em vosso espírito de santidade, etc. Terceiro, este modo de falar patenteia ainda mais a união íntima entre Jesus e Maria. Tão intimamente estão unidos que um é tudo no outro. Jesus é tudo em Maria e Maria é tudo em Jesus. Ou melhor, ela já não existe, mas Jesus somente nela. E antes se separaria do sol à luz do que apartar Maria de Jesus. É assim que se pode chamar nosso Senhor, Jesus de Maria, e a Santíssima Virgem, Maria de Jesus. O tempo não me permite deter-me aqui para explicar as excelências e as grandezas do mistério de Jesus vivendo e reinando em Maria, ou da encarnação do Verbo. Contento-me, por isso, em dizer em 3 palavras que é este o primeiro mistério de Jesus Cristo, o mais oculto, o mais elevado e o menos conhecido. Que é neste mistério que Jesus, em colaboração com Maria, em seu seio e por isto chamado pelos santos Aula Sacramentorum, Sala dos Segredos de Deus, escolheu todos os eleitos. Que foi neste mistério que ele operou todos os mistérios subsequentes de sua vida pela aceitação deles. Iesus ingredients mundum dicet, et veniut faciam Deus voluntatem tuam, conforme Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 9. Por conseguinte, este mistério é um resumo de todos os mistérios e contém a vontade e a graça de todos. Este mistério é, enfim, o trono da misericórdia, da liberdade e da glória de Deus. O trono da misericórdia de Deus. Porque já que não podemos aproximar-nos de Jesus senão por Maria, não podemos ver Jesus nem lhe falar senão por intermédio de Maria. Jesus atende sempre a sua querida mãe e concede sempre sua graça e sua misericórdia aos pobres pecadores. Adeimus ergo confiducia ad tronum gratiae. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça. Hebreus, capítulo 4, versículo 16. É o trono de sua liberalidade para Maria, porque este novo Adão, enquanto permaneceu nesse verdadeiro paraíso terrestre, aí realizou ocultamente tantas maravilhas que nem os anjos nem os homens as compreendem. Por isso, os santos chamaram Maria a magnificência de Deus, magnificentia Dei, como se Deus só fosse magnífico em Maria. Solum modo ibi magnificus Dominus. Isaías capítulo 33, versículo 21. É o trono de sua glória para seu Pai, pois foi em Maria que Jesus Cristo acalmou perfeitamente seu Pai, irritado contra os homens. Que ele recuperou perfeitamente a glória que o pecado lhe tinha arrebatado, e que, pelo sacrifício que neste mistério fez de sua vontade e de si mesmo, lhe deu mais glória, como jamais lhe deram todos os sacrifícios da antiga lei, e finalmente lhe deu uma glória infinita, como ainda não recebera de criatura humana. Grande devoção à Ave Maria e ao Terço. Quinta prática. Terão grande devoção ao recitar a Ave Maria ou a saudação angélica, da qual bem poucos cristãos, mesmo esclarecidos, conhecem o valor, o mérito, a excelência e a necessidade. Foi preciso que a Santíssima Virgem aparecesse várias vezes a grandes santos muito doutos, para lhes demonstrar o mérito desta pequena oração, como sucedeu a São Domingos, a São João Capistrano, ao bem-aventurado Alano de la Roche. E eles compuseram livros inteiros sobre as maravilhas e a eficácia da Ave Maria para a conversão das almas.
Altamente publicaram e pregaram que a salvação do mundo começou pela Ave Maria, e a salvação de cada um em particular está ligada a esta prece. Que foi esta prece que trouxe à terra seca e árida o fruto da vida, e que é esta mesma prece que deve fazer germinar em nossa alma a palavra de Deus e produzir o fruto da vida, Jesus Cristo. Que a Ave Maria é um orvalho celeste que umedece a terra, isto é, a alma, para fazer brotar o fruto no tempo adequado, e que uma alma que não for orvalhada por esta prece ou orvalho celeste não dará fruto algum, nem dará senão espinhos, e não estará longe de ser amaldiçoada. Hebreus, capítulo 6, versículo 8. No livro De Dignitate Rosarii, do bem-aventurado Alano de la Roche, lê-se o seguinte que a Santíssima Virgem lhe revelou. Saibas, meu filho, e comunica-o a todos, que um sinal provável e próximo de condenação eterna é a aversão, a tibieza, a negligência em rezar a saudação angélica, que foi a reparação de todo o mundo. Sciescenin et insecuri intelligas et indelate omnibus patefacias, quod videlicet signum probabile est et propinquum eterne, da missiones orrere et accediare acid negligere salutationem angelicam, totius mundo reparationem. Capítulo 2. Eis aí palavras consoladoras e terríveis, que se custaria a crer se não nulas garantissem esse santo homem, e antes dele São Domingos, como depois dele muitos personagens fidedignos com a experiência de muitos séculos. Pois sempre se verificou que aqueles que trazem o sinal de condenação, como os hereges, os ímpios, os orgulhosos e os mundanos, odeiam e desprezam a Ave Maria e o terço. Os hereges ainda aprendem e recitam o Pai Nosso, mas abominam a Ave Maria e o terço. Trariam antes uma serpente sobre o peito do que o rosário ou o terço. Os orgulhosos também, embora católicos, mas tendo as mesmas inclinações que seu pai Lúcifer, desprezam ou mostram uma indiferença completa pela Ave Maria, considerando o terço como uma devoção efeminada, suficiente para os ignorantes e analfabetos. Ao contrário, tem-se visto, e a experiência o prova, que aqueles e aquelas que possuem outros e grandes indícios de predestinação amam, apreciam e recitam com prazer a Ave Maria. E que quanto mais são de Deus, tanto mais amam esta oração. É o que a Santíssima Virgem diz também ao bem-aventurado Alano, em seguida as palavras que citei. Não sei como isto acontece, nem porquê. Entretanto, é verdade, e não conheço o melhor segredo para verificar se uma pessoa é de Deus do que examinar se gosta ou não de rezar a Ave Maria e o terço. Digo, gosta, pois pode acontecer que alguém esteja na impossibilidade natural ou até sobrenatural de dizê-la, mas sempre a ama e a inspira aos outros. Almas predestinadas, escravas de Jesus em Maria. Aprendei que a Ave Maria é a mais bela de todas as orações depois do Pai Nosso. É a saudação mais perfeita que podeis fazer a Maria, pois é a saudação que o Altíssimo indicou a um arcanjo para ganhar o coração da Virgem de Nazaré. E tão poderosas foram aquelas palavras, pelo encanto secreto que contém, que Maria deu seu pleno consentimento para a encarnação do Verbo, embora relutasse em sua profunda humildade. É por esta saudação que também vós ganhareis infalivelmente seu coração, contanto que a digais como deveis. A Ave Maria, rezada com devoção, atenção e modéstia, é como dizem os santos, o inimigo do demônio pondo-o logo em fuga e o martelo que o esmaga. A santificação da alma, a alegria dos anjos, a melodia dos predestinados, o cântico do Novo Testamento, o prazer de Maria e a glória da Santíssima Trindade. A Ave Maria é um orvalho celeste que torna a alma fecunda. É um beijo casto e amoroso que se dá em Maria.
É uma rosa vermelha que se lhe apresenta. É uma pérola preciosa que se lhe oferece. É uma taça de ambrósia e de néctar divino que se lhe dá. Todas estas comparações são de santos ilustres. Rogo-vos instantemente, pelo amor que vos consagro em Jesus e Maria, que não vos contenteis de recitar a coroinha da Santíssima Virgem, mas também o vosso terço, e até, se houver tempo, o vosso rosário todos os dias, e abençoareis na hora da morte o dia e a hora em que me acreditastes. E depois de ter semeado sob as bênçãos de Jesus e de Maria, colhereis bênçãos eternas no céu. Qui seminat in benedictionibus, de benedictionibus et metet. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Recitação do Magnificat. Sexta prática. Para agradecer a Deus pelas graças que concedeu à Santíssima Virgem, dirão frequentemente o Magnificat, a exemplo da bem-aventurada Maria Diógenes e de muitos outros santos. É a única oração e a única obra composta por Maria, ou melhor, que Jesus fez por meio dela, pois ele fala pela boca de sua Mãe Santíssima. É o maior sacrifício de louvor que Deus já recebeu na lei da graça. É, de um lado, o mais humilde e o mais reconhecido, e do outro, o mais sublime e mais elevado de todos os cânticos. Há neste cântico mistérios tão grandes e tão ocultos que os próprios anjos ignoram. Gerson, que foi um doutor tão sábio quanto piedoso, depois de empregar grande parte de sua vida escrevendo tratados cheios de erudição e piedade sobre os mais difíceis temas, tremeu e vacilou no fim da carreira ao empreender a explicação do Magnificat, com que tencionava coroar todas as suas obras. Num volume in folio, ele nos diz coisas admiráveis do belo e divino cântico. Entre outras, afirma que a Santíssima Virgem o recitava muitas vezes sozinha, principalmente depois da Santa Comunhão em ação de graças. O sábio Benzônio, numa explicação do mesmo cântico, cita vários milagres operados por sua virtude e diz que os demônios tremem e fogem quando ouvem as palavras do Magnificat. Fecit potentiam in braccio suo, dispersit superbos mente cordis sui. Lucas capítulo 1, versículo 51. O desprezo pelo mundo. Sétima prática. Os fiéis servos de Maria devem desprezar, odiar e fugir ao mundo corrompido e servir-se das práticas de desprezo pelo mundo que assinalamos na primeira parte. Artigo 2º. Práticas especiais e interiores para os que querem tornar-se perfeitos. Além das práticas exteriores da devoção que vimos referindo, as quais não se deve omitir por negligência ou desprezo, na medida em que o estado e as condições de cada um o permitem, acrescentamos algumas práticas interiores, assaz santificantes para aqueles chamados pelo Espírito Santo à mais alta perfeição. Consiste em 4 palavras: em fazer todas as suas ações por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, a fim de fazê-las mais perfeitamente por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Fazer todas as ações por Maria. Primeiro, é preciso fazer todas as ações por Maria, quer dizer, em todas as coisas obedecer à Santíssima Virgem e em tudo conduzir-se por seu Espírito, que é o Santo Espírito de Deus. São filhos de Deus os que se conduzem pelo Espírito de Deus. Qui Spiritu Dei aguntur, e sunt filii Dei. Romanos capítulo 8, versículo 14. E os que pautam sua conduta pelo Espírito de Maria são filhos de Maria, e por conseguinte filhos de Deus. Como já demonstramos entre tantos devotos da Santíssima Virgem, só os que se conduzem por seu Espírito é que são devotos verdadeiros e fiéis. Disse que o Espírito de Maria é o Espírito de Deus, porque ela jamais se conduziu por seu próprio Espírito, e sempre pelo Espírito de Deus. E este de tal modo a dominou,
que acabou se tornando seu próprio espírito. Por isto, diz Santo Ambrósio, sitem singulis, etc. Esteja a alma de Maria em cada um para glorificar o Senhor. Esteja em cada um o Espírito de Maria, para que se regozija em Deus. Quão feliz é uma alma quando, a exemplo do bom irmão jesuíta Rodrigues, falecido em odor de santidade, é toda possuída e governada pelo Espírito de Maria, que é um espírito suave e forte, zeloso e prudente, humilde e corajoso, puro e fecundo. Para que a alma se deixe conduzir por este Espírito de Maria, é mister, primeiro, renunciar ao próprio Espírito, às próprias luzes e vontades antes de qualquer coisa. Por exemplo, antes da oração, antes de dizer ou ouvir a Santa Missa, antes de comungar, etc. Pois as trevas de nosso próprio espírito e a malícia de nossa vontade própria, se bem que nos pareçam boas, poriam um obstáculo ao Santo Espírito de Maria. Segundo, é preciso entregar-se ao Espírito de Maria para ser por ele movido e conduzido como ela quiser. Cumpre colocar-se e permanecer entre suas mãos virginais como um instrumento nas mãos de um operário, como uma cítara nas mãos de um artista. Cumpre abandonar-se e perder-se nela como uma pedra que se atira ao mar. E isto se faz simplesmente e num instante, por um só olhar do Espírito, um pequeno movimento da vontade, ou verbalmente dizendo, por exemplo, renuncio a mim mesmo, dou-me a vós, minha querida mãe. E ainda que não sintamos nenhuma doçura sensível neste ato de união, ele não deixa de ser verdadeiro. Do mesmo modo que se disséssemos com desagrado de Deus, dou-me ao demônio. Com a mesma sinceridade, embora o disséssemos sem mudança alguma sensível, não pertenceríamos menos verdadeiramente ao demônio. Terceiro, é preciso de tempo em tempo, durante uma ação ou depois, renovar o ato de oferecimento e de união, e quanto mais o fizermos, mais cedo nos santificaremos e mais cedo chegaremos à união com Jesus Cristo, que segue sempre necessariamente a união com Maria, pois o Espírito de Maria é o Espírito de Jesus. Fazer todas as ações com Maria. Segundo, é mister fazer todas as ações com Maria, isto é, em todas as ações, olhar Maria como um modelo acabado de todas as virtudes e perfeições que o Espírito Santo formou numa pura criatura e imitá-lo na medida de nossa capacidade. Cumpre, portanto, que em cada ação consideremos como Maria a fez ou faria se estivesse em nosso lugar. Devemos, por isso, examinar e meditar as grandes virtudes que ela praticou durante a vida, especialmente, primeiro, sua fé viva, pela qual creu fiel e constantemente até o pé da cruz sobre o Calvário. Segundo, sua humildade profunda que a levou a esconder-se, a calar-se, a submeter-se a tudo e a colocar-se em último lugar. Terceiro, sua pureza divinal, que jamais teve nem terá semelhante sob o céu. E por fim, todas as suas outras virtudes. Lembrai-vos, repito-o uma segunda vez, de que Maria é o grande e único molde de Deus, próprio para fazer imagens vivas de Deus, com pouca despesa e em pouco tempo, e que uma alma que encontrou este molde e que nele se perde, fica em breve mudada em Jesus Cristo, aí representado ao natural. Fazer todas as ações em Maria. Terceiro, é preciso fazer todas as ações em Maria. Para compreender cabalmente esta prática, é necessário saber que a Santíssima Virgem é o verdadeiro paraíso terrestre do novo Adão, de que o antigo paraíso terrestre é apenas a figura. Há, portanto, neste paraíso terrestre, riquezas, belezas, raridades e doçuras inexplicáveis que o novo Adão, Jesus Cristo, aí deixou. Neste paraíso, ele pôs suas complacências durante 9 meses. Aí operou suas maravilhas e aí acumulou riquezas com a magnificência de um Deus.
Este lugar santíssimo é formado de uma terra virgem e imaculada, da qual se formou e nutriu o novo Adão sem a menor mancha ou nódoa, por operação do Espírito Santo que aí habita. É neste paraíso terrestre que está em verdade a árvore da vida que produziu Jesus Cristo, o fruto de vida. A árvore da ciência do bem e do mal que deu a luz ao mundo. Há neste lugar divino árvores plantadas pela mão de Deus e orvalhadas por sua unção divina, árvores que produziram e produzem todos os dias frutos maravilhosos de um sabor divino. Há canteiros esmaltados de belas e variegadas flores de virtudes, cujo perfume delicia os próprios anjos. Ostentam-se neste lugar prados verdes de esperança, torres inexpugnáveis e fortes, habitações cheias de encanto e segurança, etc. Ninguém, exceto o Espírito Santo, pode dar a conhecer a verdade oculta sob estas figuras de coisas materiais. Reina neste lugar um ar puro, sem infecção, um ar de pureza, um belo dia sem noite da humanidade santa, um belo sol sem sombras da divindade, uma fornalha ardente e contínua de caridade, na qual todo o ferro que aí se lança fica abrasado e se transforma em ouro. Há um rio de humildade que surge da terra e que, dividindo-se em 4 braços, rega todo este lugar encantado. São as 4 virtudes cardeais. O Espírito Santo, pela boca dos santos padres, chama também a Santíssima Virgem, primeiro, a porta oriental, por onde o sumo sacerdote Jesus Cristo entra e vem ao mundo, conforme Ezequiel, capítulo 44, versículos 2 e 3. Por ela entrou da primeira vez, e por ela virá da segunda. Segundo, o santuário da divindade, o reclinatório da Santíssima Trindade, o trono de Deus, a cidade de Deus, o altar de Deus, o templo de Deus, o mundo de Deus. Todos estes diferentes epítetos e louvores são verdadeiros em relação às diversas maravilhas e graças que o Altíssimo realizou em Maria. Oh, que riqueza, que glória, que prazer, que felicidade poder entrar e habitar em Maria, em quem o Altíssimo colocou o trono de sua glória suprema. Mas quão difícil é a pecadores como somos alcançar a permissão e a capacidade e a luz para entrar em lugar tão alto e tão santo, guardado não por um querubim, como o antigo paraíso terrestre, mas pelo próprio Espírito Santo, que dele se tornou o Senhor absoluto e do qual diz: Hortus conclusus soror meas ponsa, hortus conclusus fons signatus. Cânticos capítulo 4, versículo 12. Maria é fechada, Maria é selada. Os miseráveis filhos de Adão e Eva, expulsos do paraíso terrestre, só têm acesso a este outro paraíso por uma graça especial do Espírito Santo, a qual devem merecer. Depois que, pela fidelidade, obtivemos esta graça insigne, é com complacência que devemos morar no belo interior de Maria, aí repousar em paz, aí apoiar-nos com toda a confiança, aí seguramente esconder-nos e perder-nos sem reserva, a fim de que neste seio virginal, primeiro, a alma se alimente do leite de sua graça e de sua misericórdia maternal. Segundo, aí fique livre de suas perturbações, de seus temores e escrúpulos. Terceiro, aí esteja em segurança, ao abrigo de todos os seus inimigos, o demônio, o mundo e o pecado, que aí não tem jamais entrada. E por isso ela diz que os que operam nela não pecarão. Qui operantur in me non peccabunt. Eclesiástico capítulo 24, versículo 30. Isto é, os que em espírito habitam a Santíssima Virgem não cometerão pecado grave. Quarto, para que a alma fique formada em Jesus Cristo e Jesus Cristo nela, porque o seu seio, como dizem os santos padres, é a sala dos sacramentos divinos, onde Jesus Cristo e todos os eleitos se formaram. Homo et homo natus est in ea.
Salmo 86, versículo 5. Fazer todas as ações para Maria. Quarto, é preciso fazer finalmente todas as ações para Maria, porque desde que nos entregamos completamente a seu serviço, é justo que façamos tudo para ela, como um criado, um servo, um escravo. Não a tomamos, porém, como fim último de nossos serviços, que é somente Jesus Cristo, mas como fim próximo, intermédio misterioso e o meio mais fácil de chegar a ele. A exemplo de um bom servo e escravo, é preciso que não fiquemos ociosos, e sim que, apoiados por sua proteção, empreendamos e realizemos grandes coisas para tão augusta soberana. É preciso defender seus privilégios quando alguém lhes disputar, sustentar sua glória quando alguém a atacar, atrair todo o mundo, se for possível, ao seu serviço e a esta verdadeira e sólida devoção. Falar, clamar contra todos os que abusem de sua devoção para ultrajar seu filho. E, ao mesmo tempo, estabelecer esta verdadeira devoção. E, como recompensa destes pequenos serviços, não devemos pretender mais que a honra de pertencer a uma princesa tão amável e a felicidade de, por meio dela, ficarmos unidos a Jesus Cristo, seu Filho, com um liame indissolúvel no tempo e na eternidade. Glória a Jesus em Maria, glória a Maria em Jesus, glória a Deus somente. Suplemento. Modo de praticar esta devoção na Santa Comunhão. Primeiro, antes da comunhão. Primeiro, humilhar-vos-eis profundamente diante de Deus. Segundo, renunciareis a vosso íntimo corrompido e a vossas disposições, ainda que vosso amor próprio vos-las faça parecer boas. Terceiro, renovareis vossa consagração, dizendo: Tuus totus ego sam, et omnia mea tua sunt. Sou todo vosso, minha querida Senhora, com tudo que tenho. Quarto, suplicareis a esta boa mãe que vos empreste seu coração, para com as mesmas disposições receber de seu filho. Fareis ver a ela que importa a glória de seu filho não ser introduzido num coração tão manchado como o vosso e tão inconstante que havia de tirar-lhe a glória ou perdê-la. Se ela, entretanto, quiser habitar em vós para receber seu filho, pode-o facilmente em vista do domínio que tem sobre os corações. E por ela, seu filho será bem recebido, sem mancha e sem perigo de ser ultrajado. Deus in medio eius non comovebitur. Salmo 45, versículo 6. Dir-lhe-eis confidentemente que tudo que lhe tendes dado de vossos bens é pouco para honrá-la, mas pela santa comunhão lhe dareis o mesmo presente que o Pai Eterno lhe deu, presente que mais há de honrá-la que se lhe desseis todos os bens do mundo, e que, enfim, Jesus deseja ainda ter nela suas complacências e seu repouso, seja embora em vossa alma, mais suja e pobre do que o estábulo, ao qual Jesus não opôs dificuldades em descer, pois que ela lá estava. Com as seguintes eternas palavras lhe pedireis seu coração. Atipio te in mea omnia, praebe mi cortum, ó Maria. Segundo, durante a comunhão. Prestes a receber nosso Senhor Jesus Cristo, dir-lhe-eis 3 vezes depois do Pater, Domine non sam dignus, etc. Como se dissesseis pela primeira vez ao Pai Eterno que, devido a vossos maus pensamentos e ingratidões para com Ele, não sois digno de receber seu único Filho. Eis, porém, Maria, sua serva, et antila Domini, que tudo faz por vós e que vos dá uma confiança e esperança especiais junto de sua majestade. Quoniam singulariter in spe constituisti me. Salmo 4, versículo 10. Direis ao Filho: Domine, non sam dignus, etc. Que não sois digno de recebê-lo por causa de vossas palavras inúteis e más e vossa infidelidade em seu serviço. Vós lhe rogais, entretanto, que tenha piedade de vós,
pois que ides introduzi-lo na morada de sua própria mãe e vossa, e que não o deixareis partir sem que ele venha aí alojar-se. Tenui eum nec dimitam, donec introducam illo in domum matris mie, et in cubiculum genitricis mie. Cânticos capítulo 3, versículo 4. Implorar-lhe-eis que se levante e venha para o lugar de seu repouso e para a arca de sua santificação. Surge, Domine, in requiem tuum, tu et arca sanctificationes tue. Salmo 131, versículo 8. Dir-lhe-eis que de modo algum depositais vossa confiança em vossos méritos, vossa força e vossas preparações, como Esaú, e sim nos de Maria, vossa querida mãe, a exemplo do pequeno Jacó nos desvelos de Rebeca, que, pecador e Esaú que sois, ousais aproximar-vos de sua santidade, ornado e apoiado pelas virtudes de sua Mãe Santíssima. Direis ao Espírito Santo: Domine, non sam dignos, etc., que não sois digno de receber a obra-prima de sua caridade, em vista da tibieza e iniquidade de vossas ações e de vossas resistências às suas inspirações. Mas toda a vossa confiança é Maria, sua fiel esposa. E direis com São Bernardo: Aec mea maxima fiducia est, aec tota ratio spei mie. Podeis mesmo pedir-lhe que desça ainda a Maria, sua esposa inseparável, pois seu seio é tão puro e seu coração tão abrasado como sempre, e que se ele não descer à vossa alma, Jesus e Maria não serão aí formados nem dignamente alojados. Terceiro, depois da Santa Comunhão. Inteiramente recolhido, os olhos fechados depois da Santa Comunhão, introduzireis Jesus Cristo no coração de Maria. A sua mãe o dareis e ela o receberá amorosamente. Colocá-lo-á em lugar de honra, adorá-lo-á profundamente, amá-lo-á perfeitamente, abraçá-lo-á estreitamente e em espírito e verdade. Lhe prestará honras que nós, cercados de espessas trevas, desconhecemos. Ou então, jazei profundamente humilhado na presença de Jesus, residindo em Maria. Ou permanecei como um escravo à porta do palácio real, onde o rei se entretém com a rainha. E enquanto eles conversam sem necessidade de vossa presença, ide em espírito ao céu e a toda a terra rogar às criaturas que em vosso lugar agradeçam, adorem e amem a Jesus e Maria. Venite adoremos, venite! Salmo 94, versículo 6. Ou ainda, pedi a Jesus, em união com Maria, que por meio dela venha à terra o seu reino, ou a divina sabedoria, ou o amor divino, ou o perdão de vossos pecados, ou qualquer outra graça, mas sempre por Maria e em Maria. E considerando-vos a vós mesmo, dizei: Ne respitias Domine peccata mea. Senhor, não olheis os meus pecados. Sed oculi tui videntequidates Mariae, mas que vossos olhos só vejam em mim as virtudes e graças de Maria. E lembrando-vos de vossos pecados, acrescentareis: Inimico somo hoc fecit. Mateus capítulo 13, versículo 28. Eu, que sou o meu maior inimigo, cometi esses pecados. Ou então, Abomine iniquo et doloso erueme. Salmo 42, versículo 1. Ou Teoportet crescere, me autem minui. Conforme João, capítulo 3, versículo 30. Meu Jesus, é preciso que cresçais em minha alma e que eu diminua. Maria, é preciso que cresçais em mim e que eu seja menos do que tenho sido. Crescite et multiplicamini. Gênesis capítulo 1, versículo 22. Ó Jesus e Maria, crescei em mim e multiplicai-vos fora nos outros. São infinidade os pensamentos que o Espírito Santo fornece e vos fornecerá, se fordes bastante interior, mortificado e fiel a esta grande e sublime devoção que acabo de vos ensinar. Lembrai-vos que quanto mais deixardes Maria agir em vossa comunhão, mais será Jesus glorificado.
E tanto mais deixareis agir Maria para Jesus e Jesus em Maria, quanto mais profundamente vos humilhardes, e então os ouvireis em paz e silêncio, sem vos afligirdes para ver, degustar, nem sentir, pois em toda parte o justo vive da fé, e especialmente na santa comunhão, que é um ato de fé. Iustus meus ex fide vivit. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Aqui termina o manuscrito de São Luís Maria de Montfort. Nas páginas seguintes encontram-se as preces indicadas, número 227, e adequadas à preparação para a consagração solene. A fórmula de consagração composta pelo santo, outras orações particularmente recomendadas no decorrer da obra e, enfim, a oração abrasada, que o santo fundador compôs a fim de pedir a Deus missionários para a companhia de Maria.